que a musculatura do deltoide, que é a musculatura que envolve todo o ombro, ele realiza todos os movimentos em todas as direções. Ele faz flexão de ombro, ele faz extensão de ombro, ele faz abdução, faz adução, adução horizontal e abdução horizontal, rotação interna, rotação externa, tudo bem? Então o deltoide é uma musculatura que ele realiza todos esses movimentos. Só que a configuração dele, ou seja, a anatomia dele, ele proporciona que todas as fibras musculares façam um movimento de abdução. Então, por mais que ele auxilie em todos os movimentos que eu mostrei agora, o foco principal dele é a abdução, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar alguns exercícios para o deltoide, só que antes eu vou falar um detalhe extremamente importante. Nós precisamos trabalhar a escápula antes de trabalhar o ombro. Por quê? Porque o ombro é uma articulação bastante complexa e muito suscetível a lesões. Da mesma maneira que ela é extremamente móvel, como eu mostrei para vocês, ela também pode ser extremamente instável. Então é extremamente importante que nós realizemos alguns exercícios para a escápula antes de começar a aumentar uma carga progressiva nos ombros, tá bom? Então, quais exercícios são extremamente importantes para a escápula? A gente precisa fazer um movimento de protração de escápula e de retração. Então, se vocês perceberem, o movimento dos meus ombros e dos meus braços estão iguais, só que a minha escápula está deslizando, tá bem? E um outro movimento que a gente precisa fazer também é o movimento de depressão da escápula. E a musculatura que faz isso é o trapézio inferior, tá bom? Vou mostrar quais são os exercícios que eu quero que vocês façam antes de começar o trabalho com os ombros. A gente vai ficar numa posição de flexão, só que na parede. Então vocês vão ficar na posição de flexão, vocês vão empurrar a parede e fazer um movimento apenas com a escápula, tá bem? Esse é um dos exercícios. 8 a 12 repetições, 2 a 3 séries. Agora, um exercício para o trapézio inferior, a gente vai pegar... Aqui eu tenho dois pezinhos. Aqui eu tenho dois pezinhos, só que quem não tiver em casa pode fazer com um saco de feijão, um saco de farinha, alguma coisa que dê uma resistência. Então vocês vão simplesmente jogar o ombro para frente e endireitar a coluna. Joga o ombro para frente e endireita a coluna. Nesse movimento, encaixa as escápulas, que são aqueles dois ossos que vocês têm atrás das costas, bem na parte superior mesmo, também de 8 a 12 repetições de 3, ou melhor, 2 a 3 séries. Tá bem? E agora vamos falar dos exercícios de ombro. O primeiro, elevação frontal. O segundo, desenvolvimento frente. O terceiro, abdução de ombro. E também desenvolvimento militar. Esse exercício é importante se atentar a um detalhe. Quando você fizer a abdução de ombro, ou seja, abrir os braços, não fazer rotação externa, porque a nossa articulação do ombro, ela abomina esse tipo de movimento. Então, se você fizer o desenvolvimento, joga o peso um pouco para frente, os braços um pouco para frente para fazer o exercício de abdução de ombro. Tudo bem? Todos os exercícios que vocês fizerem com os dois braços, podem fazer com um braço só. No caso aqui, a elevação frontal. Você pode fazer o desenvolvimento frontal, a abdução unilateral e também o desenvolvimento unilateral. Um detalhe importante nos movimentos unilaterais é que, como você só está com a carga de um lado, então você vai ativar a musculatura da sua coluna contralateral, ou seja, do outro lado, para fazer uma estabilização desses movimentos. Porque, ó, se eu jogar meu braço para cá, a força da gravidade está incidindo desse lado. Então,
Então eu estou fazendo força com o meu deltoide desse lado, só que eu preciso fazer força também com na musculatura contralateral do tronco para impedir que o meu corpo desça. Então inconscientemente você trabalha aí a região do abdômen também. E quando você fizer esses movimentos, você vai obviamente diminuir a carga, porque você está dividindo a força que você precisa fazer e aí diminuindo também o trabalho na musculatura do deltoide. Bom, e aí também para a parte posterior do ombro, a gente pode fazer 2 exercícios com os pezinhos que a gente tem em casa, que são, primeira coisa, procurar deixar as costas um pouco inclinadas. Você vai fazer o crucifixo inverso. E também temos uma remada que você pode fazer também. Importante, o ideal nesse exercício fosse que nossa coluna ficasse desse jeito. Só que, se a gente ficar nessa posição, o ponto de ativação numa musculatura da lombar vai ser muito forte. Então, por isso que a gente fica numa posição com o corpo inclinado. Esses foram os exercícios para ombro. E também a gente pode fazer outros movimentos também, que são um pouco menos comuns, que são os exercícios de rotação. Claro que exercício de rotação, se você tiver um elástico, fica mais fácil, mas também dá para fazer com outros instrumentos. Então, exercício de rotação. Aqui eu vou fazer um trabalho de rotação externa. Então, eu posso fazer nesse plano. Eu posso fazer nesse plano. Eu posso fazer nesse plano. Esses exercícios de rotação são extremamente importantes para estabilizar o osso do braço, que seria o húmero, na escápula. Os exercícios de escápula, eles servem para melhorar o ritmo da escápula durante os exercícios e tentar proteger você e diminuir os riscos aí de lesão que vocês podem ter durante as atividades. Pessoal, muito obrigado.